Você já ouviu falar na possibilidade de retroagir uma penalidade de suspensão do direito de dirigir e o condutor realizar somente a frequência no curso obrigatório de reciclagem? É isso que nós vamos falar hoje aqui nesse vídeo. Então presta atenção numa situação. É muito comum clientes te procurar quando foi já esgotado o meio de defesa. Já houve o trânsito em julgado administrativo e aplicada então uma penalidade de suspensão do direito de dirigir. E muitas vezes você pensa assim, vou para o judicial, mas ainda há uma possibilidade de atuar no direito administrativo, na via administrativa. E eu vou falar um pouquinho para você sobre isso agora. A via de regra, em muitos estados, a penalidade de suspensão do direito de dirigir acontece quando o condutor entrega efetivamente o seu documento no órgão de trânsito. E aí vou explicar um pouquinho desse trâmite. A pessoa comete 20 ou mais pontos, ou então uma infração que por si só já suspenda, tá? Ela tem contra si um processo, a instauração, então é instaurado contra ele um processo de suspensão onde vai se apurar essa conduta. Após esgotados os meios de defesa, e aí entenda-se o seguinte, apresentando defesa ou não, tá? A autoridade de trânsito vai aplicar ou não uma penalidade. Vamos considerar que ela aplicou a penalidade de suspensão, que varia de 6 a 12 meses, conforme o artigo 261 do CTB, correto? Todo esse procedimento, né, sobre o processo administrativo para apuração da penalidade de suspensão e de cassação, está previsto na resolução 723 de 2018 do CONTRAN, tá? Então, penalidade de suspensão, artigo 261, os procedimentos estão previstos na resolução 723 de 2018 do CONTRAN. E aí, então, a autoridade aplica uma penalidade de 6 meses a 12 meses, tá? E a CNH do condutor, ela é bloqueada. Porém, esse bloqueio é feito de forma parcial. Ou seja, o que é isso aí? Bloqueio parcial somente para fins de renovação, mudança ou adicionar uma categoria, emissão de segunda via e coisas desse tipo. Mas ele tem a permissão para dirigir ainda nesse período, tá? E aí o que acontece? Via de regra, muitos condutores, porque não podem ficar sem dirigir, eles vão resolver essas questões somente quando a CNH dele vence. E aí, antes dele renovar, ele vai ter que cumprir a penalidade, entregando lá no órgão. Isso é o que acontece aqui em São Paulo. Tem outros estados que acontecem também, tá? Aqui em São Paulo, inclusive, essa entrega até pouco tempo era efetiva mesmo, documento físico entregando lá. Porém, por conta dessa questão de isolamento social, o Detran agora entrou numa fase de poupa-tempo, né? Ele foi implantado esse sistema do poupa-tempo, e aí agora criaram lá uma possibilidade de você fazer essa entrega virtual, vamos dizer assim. Você dar início, o pontapé inicial, né, o marco inicial do cumprimento dessa penalidade através de uma página da internet. Então, não se entrega mais lá. Mas ainda assim, tem que ter a invocação, né? O condutor ele precisa ali invocar o órgão para falar, quero cumprir a suspensão. Mas veja só que interessante. Já há um bloqueio no sistema. Bloqueio para renovar, para mudar a categoria, etc. Só para dirigir que não. E se você consultar o prontuário do condutor, essa informação o próprio Detran fornece lá no site. Não pode renovar, não pode emitir segunda via, não pode adicionar categoria, mas pode dirigir, tá? E olha só, já mencionei aqui que a resolução 723 é que cuida dos procedimentos do processo administrativo de suspensão, não é isso? E cassação da CNH. O artigo 16 da resolução 723 de 2018 e os seus incisos, eles tratam dessa questão. E basicamente, vou dizer aqui com as minhas palavras, mas é isso que está lá. Basicamente, esgotados os meios de defesa, a autoridade
vai inserir a penalidade no RENACH, Registro Nacional de Condutor Habilitado, ou Registro Nacional de Carteira de Habilitação, tá? E aí, a autoridade, esgotados os meios, transitou em julgado, apresentando defesa ou não. Transitou em julgado, a autoridade vai lá e insere a penalidade no RENACH. E o parágrafo 2º desse artigo 16, ele fala que essa inscrição no RENACH deve conter uma informação, a data de início e a data de término da penalidade, do cumprimento da penalidade. Ou seja, o artigo 16, incisos, combinado com o parágrafo 2º desse mesmo artigo 16, ele traz uma interpretação de que a penalidade, independentemente da entrega, independente do cidadão invocar o cumprimento, a autoridade vai inserir a penalidade no RENACH e vai colocar uma data de início e término. Isso já acontece aqui em São Paulo na cassação da CNH, porque os processos já estão mais avançados no meio físico. Agora, a suspensão ainda não acontece. E isso desrespeita o artigo 16, incisos, e o artigo 16, parágrafo 2º, tá? Da Resolução 723. E aí imagine o seguinte, o condutor que chega, mesmo sem ter apresentado a defesa lá na via administrativa, que chega no seu escritório, você pode analisar e solicitar, então, a retroatividade. Que seja, então, feita o que nós vamos intitular aqui, uma correção no RENACH do condutor. E aí você pode fazer um requerimento administrativo simples. Autoridade de trânsito, nos termos do artigo 16 e incisos, combinado com o parágrafo único do mesmo artigo, solicito que seja feito a correção do RENACH para incluir a data de início e término conforme bloqueio realizado lá atrás. E agora, então, a partir de então, o meu cliente, o condutor, ele só precisa ser liberado para fazer o curso, frequentar o curso de reciclagem, tá? Então, essa é uma possibilidade que você pode fazer. Mas, atenção, presta bem atenção. Nesse período da data do bloqueio, você vai contar os meses de penalidade que ele tem que cumprir e nesse período não pode existir nenhuma infração. Porque se existir alguma infração e o órgão retroagir, automaticamente vai ser possível, por parte do órgão, a instauração de um processo de cassação, porque cumpriu penalidade de suspensão e cometeu uma infração, na verdade, não é nem cometer uma infração, corrigindo, cumprindo o período de suspensão, a pessoa conduzir o veículo, ela vai ser cassada, não é isso? Então fique atento a essa questão, tá bom? Inclusive, eu sempre recomendo aqui para os meus alunos, faça a pesquisa e além da pesquisa, faça um termo de responsabilidade do seu cliente, no caso o condutor, de que do período tal a tal, ele não cometeu nenhuma infração, sob pena de ele se responsabilizar por essa informação, ok? Então, olha só que interessante. Você fez todas as defesas, ainda assim o recurso foi indeferido, a penalidade aplicada, esgotou os meios de defesa. Ou então, o cliente te procurou após esgotados os meios de defesa na via administrativa. Ainda há a possibilidade de você fazer então esse requerimento de retroagir a penalidade e ajudar aí o seu cliente, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa informação. Lembrando que existe uma segunda hipótese. Essa hipótese que eu trouxe são para as penalidades, os processos instaurados sob a égide da Resolução 723 de 2018. Mas há uma segunda hipótese e uma tese adicional, uma tese complementar, onde você pode pedir a retroatividade da penalidade aplicada sobre processos instaurados na égide da Resolução 182 de 2005, tá bom? Então, essa tese de hoje são para os processos aplicados sob a égide da Resolução 723 de 2018. Mas existe uma tese complementar, tá? Se você quiser que eu te ensine essa tese
complementar, você digita nos comentários aí que você quer saber disso aí. Pede aí pra gente de alguma forma, vai ter algum comentário na descrição aqui desse vídeo, vai ter algum comentário aí para você nos procurar e pedir essa tese, beleza? E aí, quem sabe, mais um tema para uma live muito boa, inclusive, porque todo mundo está focando na Lei 14.071, que vai mudar a partir de abril. Mas lembre-se de uma coisa, todos os processos que forem instaurados a partir de abril para trás serão sob a égide da Resolução 723. Você vai usar muito essa tese ainda. Aliás, estou até pensando em fazer uma live sobre esse tema. Resolução 723, será que ela vai morrer realmente ou não? Alguma coisa nesse sentido, beleza? Comenta aí o que você está achando sobre isso e até mais. Espero que você tenha gostado aí. Um abraço, até mais.